Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Saúde na PAN. Eu sou o Dr. Marco Antônio Van Rossum. Em nosso primeiro programa de 2025, e aproveito a desejar a todos um abençoado e feliz ano novo, será com o nosso secretário, o jovem secretário Douglas Rafael, que assumiu a nossa Secretaria de Saúde do município de Blumenau. Obrigado pela presença, ter aceito o convite. Seja bem-vindo. E eu que agradeço, doutor Marco, a oportunidade de a gente estar conversando um pouco sobre saúde, serviços de saúde, né? Ainda mais com o senhor, né? Que detém um exímio conhecimento. E também já aproveito a oportunidade para desejar um excelente ano de 2025, né? Que seja muito próspero, né? Cheio de conquistas, realizações e vitórias para todos nós. Obrigado pelo convite e pela oportunidade, doutor Marco. Vamos falar de uma questão que me é muito cara, que é o Sistema Único de Saúde. Eu tenho 42 anos de formado, né? E sempre entendi e entendo que o SUS é um excelente sistema de saúde. Lógico, com as suas dificuldades de financiamento, mas, no geral, eu acho que nenhum país do mundo teria, aqui na América Latina e em muitos outros países, um sistema como nós temos, que é universal. Certo. Por isso que eu pergunto a primeira questionamento para o secretário Douglas, para as pessoas entenderem quais são as atribuições da SEMOS, da nossa Secretaria de Saúde, diante do Sistema Único. Perfeito, doutor Marco, excelente, tá? Antes, né, se me permite, só para fazer uma breve apresentação para quem está nos assistindo, né? Esqueci, Douglas, eu botei aqui a apresentação do secretário, eu acabei perfeito. pulando. É só porque normalmente as pessoas, né, poxa, mas quem é o Douglas, né? Da onde vem o Douglas? Esse jovem, né? Então, secretário, né? Muito obrigado pelo jovem, né? 38 anos, né? Mas já trabalho já há um longo tempo nos serviços de saúde em Blumenau, né? Trabalhei em 2 grandes hospitais, se me permite falar, né? Lógico, o Hospital Santa Catarina. Trabalhei no Hospital Santa Catarina por um longo período, né? Do qual foi uma escola, né? Na busca sempre da melhoria contínua, né? E diversas acreditações. Ou seja, é um berço, é uma escola. O Hospital Santo Antônio, tive a oportunidade de trabalhar também por um período, né? Do qual ali eu comecei a conhecer um pouco o Sistema Único de Saúde. Até porque no Santa Catarina, no Hospital Santa Catarina, não tinha tanta interface, né? Não. Com os serviços de saúde do SUS. No Santo Antônio, sim, a gente já se deparou, né? Então, a gente ganhou uma paixão. Mais de 90% do atendimento é SUS, né? 92%, doutor Marco, né? Então, assim, e não é fácil. Logo, eu sei que a gente já vai falar sobre a questão do financiamento, né? Tabela SUS, então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não é fácil administrar com essa tabela, mas o Santo Antônio faz de uma maneira muito ímpar, né? Então, é diferente mesmo, e o Santo Antônio é um case de sucesso para toda Santa Catarina, talvez até a nível de Brasil, doutor Marco. E tive a oportunidade também, né? Dentro do governo do estado, trabalhar na regional de saúde, né? Então, o estado tem 17 gerentes regionais, né, do qual se reporta para a secretaria, para a SES, né, Secretaria de Estado da Saúde, né, e um desses 17 gerentes estava aqui em Blumenau. Então eu tive a oportunidade, né, de fazer um trabalho, fazer avanços ali, um novo modelo, era um novo governo agora na época do Jorginho Melo, agora, né, com a Carmen Zanotto à frente, a gente fez todo um trabalho de habilitação de serviços, e daí ali a gente... uma excelente secretária de saúde, né? Sim, ela... Doutor Marco Antônio, se me permite falar, é o pé no acelerador, quase que... Eu acho competente. Que é muito competente. Ela trabalha de manhã, de tarde, de noite mesmo, tá? Ela nos cobrava 11 horas... Agora é prefeita de Lages. Agora é prefeita de Lages, é isso mesmo, né? Então o povo lá reconheceu, então, né, a excelente política e profissional que eles têm, né? E a gente teve a oportunidade de conhecer, trabalhar, e daí sim, né, fazer os serviços, né, em conjunto. Trabalhasse em Blumenau também, na saúde, né? Isso, daí a regional estava aqui em Blumenau. E daí a gente cuidava de toda a macro-região aqui dos 14 municípios, enquanto macro-região e central de regulação de leitos, né, a gente trabalhava atendendo 53 municípios, né, Médio Vale e Alto Vale. Então foi um trabalho bem árduo, né? Então a gente trabalhou bastante, doutor Marco, isso pode ter certeza absoluta, né? Porque estava naquele momento de acelerar o ritmo, fomentar as cirurgias, né? Então a gente teve que ir a campo para credenciar serviços, habilitar serviços. Fazer a fila andar. Fazer a fila andar, literalmente é isso mesmo, né? Então a gente, graças a Deus, conseguiu mostrar um pouco do nosso trabalho, conseguiu fazer esse serviço, que não é fácil, volto a dizer, né? Mas a gente conseguiu habilitar e credenciar bastante serviços. Eu acho importante, Douglas, você ter essa experiência na área de saúde, na área privada, na área hospitalar e na área pública. Correto. Né? Na regional de saúde. Então isso te dá um embasamento e tenho certeza tu chega já com uma experiência para
e com a visão da saúde pública na nossa região, porque Blumenau é um polo, né? Então, o secretário de saúde, ele olha Blumenau, é óbvio, mas ele tem várias interfaces com a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Isso mesmo. Uhum. Nessa linha a gente sabe que é uma longa luta da gente como médico, como representante e vereador que fui e outros cargos que a gente assumiu. A gente sempre lutou muito pela questão da tabela SUS. Certo. E a gente sabe que esse é um grande calcanhar de Aquiles. Se a tabela SUS fosse adequadamente melhorada, reajustada, certamente o sistema estaria muito mais robusto, né? E com um atendimento ainda mais ampliado, né? Apesar de ser universal, né? Quanto é que o município investe em saúde pública, né, para fazer esse complemento, né, do orçamento, né, porque nós temos gestão plena em Blumenau, né? Isso. Para as pessoas entenderem o quanto o município investe, né, e não é só no SUS, na rede pública, investe também e faz convênio com hospitais, clínicas, né, terceirizados para prestar serviço de diagnóstico e muitas vezes até de consultas, né? Então é importante as pessoas saberem o quanto o município de Blumenau, que é referência em saúde pública, conheço bem, né, para o Brasil, né? Quanto nós investimos aqui, Douglas? Aproximadamente, só para as pessoas terem uma ideia, né? Certo, doutor Marco. A gente fala em porcentagem, tá? Então, que é muito melhor a porcentagem. Porque é isso. E a porcentagem hoje é a média. A média dos últimos 2 anos, ela girou do orçamento do município em torno de 26%. Essa foi a média. Acima da obrigatoriedade legal. Né? Isso mesmo, a obrigatoriedade legal preconiza um determinado número e a gente passa, extrapola. E, claro, né, doutor Marco, a tendência, se a gente for investir e ampliar os serviços, foi o que você muito bem mencionou, né? Então, assim, os serviços de saúde não é só a consulta médica, não é só a cirurgia, são os tratamentos, desde a avaliação de equipe multi, né? Os exames, você muito bem frisou, muitas vezes para um embasamento, por uma conduta médica, né? Ele precisa sim de um exame, seja laboratorial, seja de imagem, né? Para daí sim, né, diagnosticar, fazer um tratamento do paciente. Então, os serviços de saúde, eles são muito amplos. E hoje a gente se depara com essa tabela do SUS, do qual ele não está acompanhando, né? As tecnologias, doutor Marco Antônio, essa conversa, eu acho que a gente traria para um podcast inteiro, né? Isso, porque realmente, assim, é algo que, para quem é gestor de serviços de saúde, para quem, sim, está à frente das secretarias municipais, ou até mesmo das secretarias estaduais, né, nos estados, eu não digo que é só Santa Catarina, doutor Marco, isso é a nível Brasil. Então, assim, a gente precisa, sim, hoje, de um entendimento, de uma sensibilização, tanto do governo federal e dos nossos representantes na esfera federal. Eu digo de senadores e deputados federais. Para, sim, alguém se debruçar nisso, acompanhar, né, e fazer, talvez de maneira gradativa, doutor Marco, né? Ou, né, alguma questão estratégica, montar um grupo para que comece a trabalhar relacionado a essa tabela, tá? Assim, hoje as pessoas, para quem quiser acompanhar e olhar, a tabela SIGTAP, ela traz os valores. Né? Então, se qualquer cidadão brasileiro hoje pode saber quanto custa um serviço pelo SUS. É só acessar a internet para todos, né? Acessar a tabela SIGTAP, digitar o nome do procedimento, qualquer cidadão brasileiro vai ter acesso a quanto custa uma consulta médica, quanto custa uma consulta com psicologia, um tratamento com a psicóloga. Então, assim, qualquer item, né, que está dentro da tabela SIGTAP, regulamentado, a pessoa vai ter acesso aos valores ali e vai ver as regras. Tem um resumo ali. Porque muitas vezes determinados exames, né, não pode ser aplicado para determinada classe e assim por diante. Idades, né? Existem os protocolos, né, no sistema de saúde, que ele é importante até para ter o critério, o protocolo, para que ele seja universal e seja justo para todos, né? Ótimo. Mas eu acho que é importante as pessoas entenderem, né, que a saúde ela está evoluindo muito e ela está se tornando cada vez mais cara, porque a tecnologia ela avança muito rapidamente. Isso mesmo. Então, a gente sabe que Blumenau tem uma qualidade de saúde muito boa. Muitas pessoas que falam comigo, eu converso, que vêm de fora, ficam impressionados que a gente tem. Lógico, nada é perfeito, mas Blumenau tem uma qualidade de saúde ainda, vamos supor assim, acima da média nacional. Isso eu pude presenciar, doutor Marco, enquanto gerente regional no estado, tá? O quanto Blumenau era referência
para vários municípios do estado de Santa Catarina. Vinham visitas técnicas, que a gente chama, né? Vários municípios vindo visitar, conhecer os nossos serviços, né? Entender como eram os nossos processos, fluxos, os nossos protocolos, né? Para que daí eles possam, sim, estar multiplicando, né? E levando para os seus municípios, doutor Marco. Eu rapidamente gostaria também de conversar, Douglas, a questão do fluxograma de atendimento, porque as pessoas às vezes, eu vou direto aqui. Não, todo sistema público tem as suas rotinas e tem seu fluxo de atendimento até para facilitar para o usuário do sistema, né? Claro, com certeza. Você poderia brevemente falar assim, o fluxograma básico, né? Eu quero ser atendido no SUS, como eu faço? Perfeito, doutor Marco. Essa pergunta é fantástica, tá? Que a gente recebe ela diariamente. Todo tá? dia, né? Todo dia. Porque eu preciso fazer uma ressonância magnética. Como eu né? faço? Como eu faço, né? Então, assim, a gente recebe muitas solicitações, muitas demandas, né? E o fluxo, ele é igual para todos. Né? Até para não ter diferenciação, né? Então todo o atendimento, todo o fluxo do Sistema Único do SUS, ele funciona lá na unidade de saúde próximo da casa. Então assim, por que eu digo isso? Lá vai iniciar todo o tratamento, todo o fluxo, né? Desde o cadastro dele, a parte de verificação do CNS, que é o Cartão Nacional do SUS, para daí sim, ele entrar no nosso sistema e começar todos os processos. Cada paciente um é diferente do outro, doutor Marco. Mas vamos dar esse exemplo das pessoas que solicitam, por exemplo, um exame de ressonância magnética, como vem essas perguntas, né? Fui no médico, ele pediu isso, eu consigo fazer pelo SUS? Tem que seguir o fluxo normal, doutor Marco. Vai ter que passar lá pelo médico, da unidade de saúde, para que ele avalie a necessidade, para encaminhar para o especialista, para daí sim, se o especialista, dentro da conduta médica que é soberana, entender pertinente que para aquele diagnóstico realmente é necessário fazer a solicitação. Então existe todo um fluxo que deve sim ser seguido. E não é nem para um, para outro, é para todos, doutor Marco. Porque o SUS não tem diferenciação. Não SUS pode ter. É igualitário para todos. Não existe jeitinho. Não pode. Não Isso pode. é o Brasil. Não pode. Tem o fluxo, só para as pessoas entenderem, né? Inicia na sua unidade de saúde, lá, próximo ao seu bairro. Correto. Ou no sistema que nós temos, que é muito bom, depois eu vou falar rapidamente, saúde da família, mas começa lá e de lá ele vai seguir o fluxo da consulta e vai andando. Aí vamos chegar num outro ponto, que daí vem aquela consulta de especialidade. Certo. Mas eu preciso de uma consulta com um cardiologista. Como é que eu faço? Vai ter que ir na unidade de saúde. Fantástico. O médico vai atender. Isso. E aí ele vai fazer o quê? Se for necessário, ele vai fazer um encaminhamento para especialidade. A especialidade, ela primeiramente passa por um clínico geral, por um atendimento geral, ou do médico de família ou do clínico geral do postinho. Dessa forma, né? Esse é o fluxo, isso mesmo. E para chegar depois nas especialidades, doutor Marco, ainda existe a regulação. Então, tem os médicos reguladores que vão avaliar, vão ver todas as justificativas para daí sim demandar. Então, assim, existe toda uma fila, todo um regramento, todo um controle, todo um protocolo que deve ser seguido para que sim essas pessoas cheguem, sejam atendidas, tá? Então, assim, eu não estou dizendo que isso não é dificuldade, mas sim são medidas de controle e protocolo para que sim, devidamente a pessoa seja atendida pelo profissional certo, no momento certo, né? Para que daí a gente consiga assim estar avançando. Obviamente, né, doutor Marco, a gente está numa cidade do qual a gente é um polo, né? E a gente sabe que precisa avançar muito em determinadas especialidades, inclusive na questão da medicina também, né? Profissionais, né? Habilitados para que a gente tenha. A gente tem algumas dificuldades de algumas especialidades, né? Não só a nível de Santa Catarina, a nível de Brasil, né? Então, assim, muitas vezes daí as pessoas acabam perguntando da fila, né? Mas essa fila, assim, é regulada, essa fila, assim, passa por todo um controle. E é importante dizer que a regulação, ela é feita para dar justiça no atendimento. Correto. O médico regulador é um médico que está lá para fazer somente isso. Ele imparcial. Ele é imparcial, ele recebe o encaminhamento do posto de saúde, do AG, enfim, e ele vai ver. Precisa, é verde ou é amarelo, aí ele vai ver, né? Então existe uma gradação da gravidade também, né? Que é a classificação de risco, isso classificação mesmo. de risco. Então é importante as pessoas entenderem. Tem classificação de risco. Isso mesmo. E volto a frisar isso, tá, doutor Marco? A classificação de risco não é a Secretaria de Promoção da Saúde que classifica. É protocolo. É protocolo médico. É uma como tem no pronto-socorro.
Isso, o protocolo Manchester. de atendimento Manchester. Isso mesmo, protocolo Manchester. Quem pesquisar na internet vai poder olhar, é por coloração, vai entender o que a gente está falando, né, doutor Marco? Talvez só para deixar mais claro para quem está nos acompanhando, mas quem vai classificar, quem vai ver o grau de urgência e a conduta é médica, é soberano isso. Não posso eu, mesmo sendo secretário de promoção da saúde, contestar uma conduta médica. Quem estudou para isso, quem é especializado nisso, quem entende e sabe classificar é o médico. Então, ele que vai fazer essa classificação e o médico regulador vai servir justamente para isso, para fazer esse equilíbrio dentro da justificativa e entender essa gravidade, né, doutor? Então, para a gente fechar esse assunto, para as pessoas entenderem, existe uma regulação, isso existe no Brasil inteiro, isso é lei, não existe como você querer, eu quero passar. Não, a regulação está lá para consulta médica, para cirurgia, e tem o médico regulador que faz a gradação da classificação de risco, para daí sair, né, os encaminhamentos para a consulta. Eu só queria deixar isso claro porque é importante, né, as pessoas entenderem, doutor Marco, que a regulação ela é feita até para garantir a imparcialidade, uma isonomia, né? E os médicos estão lá, os reguladores, para isso, para fazer essa classificação. Que bom, tá bom? Perfeito. Assim, eu não sei se o secretário Rafael gostaria de falar alguma coisa, Douglas, sobre algum serviço da nossa comunidade. Eu sei que a Secretaria de Saúde oferece muitos serviços, né, na área preventiva, na área da saúde da mulher, na área que eu acho muito bacana, do SerMais, que é do atendimento, que eu estou muito próximo a ele ali. Então eu vejo um trabalho espetacular do SerMais, que tenho certeza o secretário Douglas vai ter um olhar muito sensível e está ampliando, é uma necessidade, né? Então, tem algum serviço que o secretário gostaria de tocar ou rapidamente falar sobre eles? A saúde, existem os seus períodos, né, doutor Marco? Se me permite falar, obviamente, a questão da prevenção. Eu faço até questão de um momento nós agendarmos um novo momento, um quadro, para a gente falar de todos os serviços que hoje a Secretaria disponibiliza. Mas agora as questões mais agudas que nos preocupam e que a gente também está trabalhando de maneira preventiva, um exemplo agora é a questão da dengue, tá? Eu ia tocar na dengue. Se me permite falar um pouquinho sobre, a gente já assim intensificou os serviços, doutor Marco. A gente já, o que eu digo intensificar serviços, a presença dos nossos agentes de endemia nas regiões, né? Na semana retrasada a gente já iniciou toda a parte de trabalho na comunidade, de presença mesmo. Fizemos o recolhimento de quase 50 toneladas, 48 toneladas no bairro Tribés, de entulhos, né? Então, e tudo isso... Que é um criadouro para o mosquito. É um criadouro, doutor Marco. É isso que nos preocupa. A gente não pode, enquanto, né, você também, né, detentor de um grande conhecimento nos serviços e área da saúde, né? Eu agora, enquanto secretário, a gente não pode deixar passar em branco isso. A gente tem que aqui, nesse momento, utilizar esse canal de comunicação, as pessoas que vão nos assistir, doutor Marco, para sensibilizar, conscientizar elas, para que a gente não deixe proliferar o mosquito, doutor Marco. O maior combate é essa manutenção mecânica. Por exemplo, assim, o combate à dengue é uma responsabilidade de todos. Fantástico. Do serviço público, mas também do cidadão. Se o cidadão cuidar da sua casa e do seu entorno, né, evitar pneus com água parada nos vasos, enfim, tudo isso, entre outras situações, calhas, tudo isso, ele já vai fazer uma barreira para a procriação do mosquito. E a Secretaria de Saúde faz a sua parte com os agentes comunitários de saúde, com como é que eles falam? Aplicação do BTI, locais com focos, o fumacê. Exatamente. Então, todo esse trabalho é feito, doutor Marco. Mas a comunidade tem que ajudar. É isso. É isso que eu queria falar. E aproveitar ainda mais esse seu pedido, só fortalece o meu pedido também, doutor Marco. Para que toda a sociedade, toda a população comprem essa briga conosco, né? Essa guerra, essa luta junto conosco para que a gente consiga combater. Dizer, doutor Marco, que a gente não vai ter ou algo assim parecido, não, né? A gente já tem 6 casos confirmados, né? Então ela está acontecendo, mas se cada um fizer a sua parte, a gente vai minimizar ao máximo o impacto da dengue aqui no nosso município, o senhor pode ter certeza, doutor. E eu acompanhei já no passado, como foi na época da nossa pandemia, né? Certo. Eu participei, coordenei a parte ali do combate à nossa pandemia que passamos. Certo. É importante a informação, né? A informação. Fantástico. Né? Como na dengue também, a informação
Ela é essencial. Ela é essencial, que as pessoas entendam. E também nos primeiros sintomas, tá com dor de cabeça, tá com febre alta, dor no corpo, manchas vermelhas, procure a unidade de saúde. Quanto mais cedo se procurar, ótimo, melhor será o tratamento, a orientação e o desfecho. E nós temos um sistema que dá esse suporte de atendimento, né, Douglas? Claro, doutor Marco, né? Então, assim, esses relatórios dos quais eu menciono que a gente tem um olhar, uma atenção, e é uma situação que a gente tem que conversar, já veio do Estado já desde o ano passado, né? Então eles já fazem todo um relatório, uma previsibilidade, e agora eles supervisionam e monitoram as ações do município. E agora, enquanto município, a gente está tendo que executar essas ações. E a gente já está trabalhando, já vem fazendo desde a transição, doutor Marco, né? Então eu não era secretário hoje, ainda, mas a gente já começou. Já tem a equipe. Já tem. A gente recebeu agora, né? Os hematócritos, né? São 20 aparelhos. A gente vai descentralizar nas unidades de saúde. Importante. São 7 regiões, doutor Marco, né? Do qual a gente vai descentralizar dentre essas 7 regiões os 20 aparelhos, justamente para isso, para a gente ter um melhor desfecho clínico para esses pacientes. Quanto mais rápido eles forem diagnosticados, doutor, melhor será o tratamento, melhor será o desfecho, né, desse tratamento dos nossos pacientes. Então, assim, a gente já está olhando com atenção para isso também, mas a gente quer evitar que essas pessoas peguem a doença. A prevenção. Né? A prevenção. A prevenção que é fundamental. Eu bato muito nessa tecla, mas a gente sim está preparado. Existe um plano de contingência, doutor Marco, isso é importante dizer. Para se eventualmente agudizar a situação. Ou já seja, tem um grupo preparado para enfrentamento da crise, vamos dizer assim, se houver. Se houver, são 3 níveis, né? 1, 2, 3. Ótimo. São vários critérios que a gente precisa atender, então a gente já criou um plano de contingência. Claro que no nível 3 a gente não quer chegar, jamais, mas se precisar a questão de abrir um CAD, um centro de atendimento para dengue. Então, assim, todos os níveis eles estão devidamente bem descritos, cada ator, né, sabe o seu papel, e a gente vai ter que estar desempenhando, fazendo e trabalhando fortemente, porque a gente, enquanto secretário de promoção da saúde, vai estar monitorando e eu tenho esse olhar sensível. Né, e a secretaria está preparada, como já teve no passado, né? Muitas ocasiões. A Covid, por exemplo, a nossa pandemia, nós tivemos índices, graças a Deus, muito bons a nível nacional. Foi uma referência o combate à Covid aqui em Blumenau. Certo. E agora a dengue, a gente tem acompanhado essa questão de fazer já esse grupo de enfrentamento e já tem os níveis de atendimento. Isso é importante. Já está preparado caso venha um agravamento dessa situação, a Secretaria já está preparada para enfrentá-lo. Isso mesmo, com certeza. E só fazendo um adendo em relação ao Ser Mais ali, doutor Marco, pode ficar tranquilo, doutor Marco é um olhar sensível nosso, né? Então, nos últimos anos a gente já vem conversando bastante, desde entidades, grupos organizados. Que são bem organizados. Demais, bastante organizados, né? Então, assim, a gente sim está tendo um olhar sensível, está trabalhando, mas também, né, doutor Marco, com bastante responsabilidade orçamentária. Pé no chão, a gente sabe de todas as dificuldades. Planejamento, né, Douglas? É isso que a gente está fazendo planejamento agora, para o futuro, para esse atendimento. O Ser Mais, ele é importante para a comunidade, mas tem que ser planejado de acordo com as condições financeiras. Hoje já é um serviço que eu vejo lá muito bacana. Todo dia eu vejo o pessoal lá. E eu gosto muito, de vez em quando eu vou lá visitar aquelas crianças, mesmo os meio pré-adolescentes. É um serviço que eu fico orgulhoso de Blumenau ter um serviço. Está trabalhando. E está trabalhando, lógico, está evoluindo, né? Sim. Porque é uma coisa recente também, não é? Claro. Mas que bom que, aliás, todo secretário, né, tem que ter esse olhar sensível para o planejamento futuro, e para o planejamento futuro. A nossa mesmo. Função é atender o cidadão. Da melhor maneira possível. E aqui, tenho certeza, cada vez vai evoluir mais. Certo. Eu queria abordar um outro tema, que também é um serviço que nós oferecemos, que eu tenho muito carinho, que é a farmácia solidária. As pessoas, muitos já conhecem, talvez outros, não sei se todos conhecem, mas o secretário estava conversando comigo que ela está numa evolução constante, né? E cada vez mais prestando um serviço cada vez melhor para as pessoas que precisam de medicamento, muitas vezes mais caros, né? Claro. E a farmácia solidária, ela recebe doações, faz coletas. E como é que está a farmácia solidária hoje? A gente está num processo de expansão mesmo, né? Expansão. Então, assim, o entendimento desde o começo do doutor Marco foi de que veio para ficar, né? Então, assim,
já é um projeto de longa data, do qual você já esteve à frente brigando para que isso acontecesse também, né, doutor Marco? Fica aqui o meu reconhecimento enquanto secretário de Promoção da Saúde, pelo seu esforço, pelo seu trabalho para que isso também se concretizasse, saísse do papel, né? E hoje, não só, né, mas obviamente você, mas para toda a nossa sociedade, comunidade blumenauense, é um motivo de orgulho. Então, assim, a gente está avançando em que sentido, doutor Marco? Os postos de coleta hoje não está mais centralizado em 1, 2, 3 lugares. Isso é a gente importante. descentralizou para as unidades de saúde, para que facilite, né, para as pessoas poderem fazer ali as suas doações ou as devoluções, para que daí depois passa por todo o controle, é bem criterioso, é bem rigoroso todo o controle ali de qualidade. Tem profissionais, né, capacitados. Extremamente capacitados, né? Então, assim, para chegar à farmácia solidária hoje, existem os pré-requisitos, né? Mas tendo a receita, tendo a solicitação médica, a farmácia solidária, ela é extremamente acessível, né? Para que você consiga adquirir mais uma oportunidade, mais uma opção para nossa sociedade, comunidade, de ter acesso às medicações das mais diversas, doutor Marco. E digo mais, tá? Ela serviu de suporte e apoio no enfrentamento e no combate da dengue no ano passado. Mas como assim, Douglas? Nós tivemos determinadas medicações que estavam em falta, que os fornecedores não estavam conseguindo por matéria-prima, produção, certo, tudo, e na farmácia solidária nós tínhamos. Então a gente conseguiu disponibilizar, utilizar a farmácia solidária também no enfrentamento, no combate à dengue no ano passado, doutor Marco. Então, assim, isso nos orgulha demais. E também ser referência nesse trabalho para o estado de Santa Catarina e para fora também de Santa Catarina. Já recebemos visita de comitiva de Minas Gerais para conhecer como é o nosso trabalho, como é feito, como é desempenhado, como é executado, desde uma simples implantação, doutor Marco, porque precisa de legislação, através de Câmara Municipal. Então existe todo um regramento para chegar até onde Blumenau tem a farmácia solidária. E eles vieram buscar, né, esse case, que é de sucesso sim em Blumenau, para que daí eles possam levar para os seus estados, seus municípios. E Santa Catarina agora também já tem essa sensibilidade, né? Então, não são todos os municípios, mas o governo do estado sim, já chancelou. Agora os municípios têm a prerrogativa de estarem instalando também nos seus municípios e bacana, desempenhando e fazendo. E o que está acontecendo agora conosco como é que vocês estão fazendo? Como funciona? Então a gente está servindo de modelo para os outros municípios, Marco. Então, assim, é um motivo de extremamente orgulho. Assim, a sua pergunta foi fantástica em relação a isso, que talvez muitas pessoas não saibam que existe a farmácia solidária, que tem acesso a pegar essa medicação, né? Ela é de fácil acesso, tem seu regramento, tendo a receita médica, etc. Mas é importante que a pessoa saiba que existe. Ela pode ir lá, estou com dificuldade de um medicamento, não tenho condição financeira de adquirir, ou às vezes a rede pública não tem todos os medicamentos, né? Vai na farmácia solidária. Se houver, certamente essa pessoa será atendida. É bom frisar que a farmácia solidária fica em frente à policlínica, né? No Rosânia Machado ali, né? Então, se alguém tiver dificuldade de localização, próximo à nossa rodoviária, né? Em frente à policlínica, o pessoal já sabe. Em frente à policlínica, isso mesmo. Então, assim, é bom frisar, né? Porque daí eles perguntam onde fica a farmácia solidária, né? Em frente à policlínica, é isso mesmo, doutor Marco. Falando em referência, Blumenau sempre foi referência em saúde. Correto. Né? Na parte de tratamento, de equipamentos, temos o primeiro robô de Santa Catarina, aqui no São Isabel. Correto. Né? O Hospital Santo Antônio está numa evolução crescente, fomos pioneiros em muitas áreas. Somos hoje uma referência em transplantes. Sim, né? No Brasil. Do Brasil. Né? Eu conheci várias pessoas, inclusive fora daqui, que vêm para Blumenau, ficam um período aqui para fazer o seu transplante. Né? Enfim, então Blumenau é referência. E eu quero rapidamente tocar numa situação que é Blumenau como polo de saúde. E como eu imagino, o serviço público sempre é parceiro, porque as parcerias público-privadas estão cada vez mais em evidência. Né? Como é que o secretário vê essa questão do polo de saúde para Blumenau? Né? O secretário participa também da governança em saúde, que é um órgão que discute as questões da saúde na sua evolução, na sua geração, além do atendimento de qualidade, também a questão da geração econômica de emprego e renda que isso pode gerar. Claro. Né? As pessoas vêm para cá, são bem atendidas, isso também movimenta a cidade, a nossa economia. Como é que o secretário Douglas vê a governança em saúde aqui no nosso polo de saúde que Blumenau já é? Tem 3 hospitais de referência que tem boa classificação no Brasil como hospitais,
com todas as condições e equipamentos para prestar um serviço de muita qualidade. Eu digo que o contexto geral, né, Dr. Marco, todas as suas esferas nos serviços de saúde prestam um trabalho de excelência. Eu digo até as operadoras de plano de saúde, Dr. Marco, né, do qual agora também detém um hospital, né? A Unimed fez... Unimed, o Hospital Santa Catarina, né? Que foi adquirido pela Unimed. Foi adquirido pela Unimed. Então, assim, todo esse trabalho, toda essa sinergia é extremamente importante, tá? E claro, né? Quanto melhor os serviços de saúde, Dr. Marco, trabalhando nessas parcerias público-privada, para o sistema único é extremamente importante, Dr. Marco, né? Porque a gente fazendo essas parcerias público-privadas é uma garantia de que os serviços de saúde vão ser tratados com excelência, a resolutibilidade dos tratamentos dos nossos pacientes, o desfecho mesmo, são mais favoráveis. Então, a gente precisa dessa evolução do serviço e eu vejo que o Blumenau, sim, é muito pioneiro. E quando o Dr. Marco fala em relação a secretário de promoção da saúde, né, é favorável, o que ele pensa, totalmente favorável, Dr. Marco. Porque isso não é só serviços de saúde, é todo o entorno. São pessoas que estão trabalhando nesses serviços, que sustentam suas famílias, seus lares, né? Então a gente precisa ter essa sinergia. Inclusive, eu digo até Secretaria de Turismo. Porque querendo ou não, quando vem uma pessoa para fazer um transplante... Ser bem acolhida. Bem acolhida. Ela vai fazer um transplante. Porque o transplante não é só de Blumenau ou de Santa Catarina. Quando tem um órgão, é de todo o Brasil que vai ser regulado. Existe uma regulação nacional. Ou seja, a gente precisa garantir o quê? Que essa pessoa em tempo hábil vai estar aqui para ganhar, né, essa possibilidade, ganhar o órgão, vamos dizer assim, né, para ter a possibilidade de fazer a cirurgia, porque existe todo um tempo, existe todo um protocolo, existe todo um regramento, e a gente precisa garantir também o turismo, que essa família seja bem acolhida, que essa família tenha uma rede hoteleira preparada para estar absorvendo essa família, desse paciente que vai estar passando por uma cirurgia de transplante de alta complexidade, né, e a gente sabe o quão delicado é, né, doutor? E a família então, tendo esse acolhimento, né, que eu digo assim, é um acolhimento dessas pessoas, se elas tiverem um acolhimento adequado, até nesse momento de dificuldade, de tensão, ameniza, né? Claro, com certeza. Eu só quis tocar nesse conhecimento, sabe, doutor? E a gente vai trabalhar assim em conjunto. O grupo que está ali é fantástico, né? São referências em Blumenau no que diz respeito a serviços de saúde e hospitais, doutor Marco. A gente será parceiro, sim, pode ter certeza absoluta. Eu quis falar rapidamente sobre isso, porque Blumenau ela está desenvolvendo e vai desenvolver cada vez mais essa questão de ser um polo de excelência em saúde. Certo. Estamos chegando, infelizmente, ao fim, mas teremos outra oportunidade de conversar daí uma coisa mais específica. Hoje eu queria apresentar ao secretário da nossa comunidade, falar da DEM, que nós falamos, da farmácia solidária, dos serviços, do fluxograma, né, das consultas de especialidades. E agora nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria de saber como é que está sendo a experiência agora, como secretário. Eu sei que o tempo é curto, mas nesses quase 30 dias. Como é que o secretário está se sentindo à frente dessa pasta tão importante? Bastante trabalho, bastante demanda, mas acho que é razão de existirmos, doutor Marco, né? Por isso que estamos ali à frente. Mas com muita vontade, né? De demonstrar o nosso trabalho, de demonstrar o nosso conhecimento, aplicar isso no cotidiano, no dia a dia, né? E a expectativa também é bastante grande relacionada ao nosso nome e ao nosso trabalho, né? Então pode ter certeza absoluta que não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação e a gente vai trabalhar de manhã, de tarde e de noite, que é o que a gente já está fazendo frente à secretaria, tá? Para quê? Porque as pessoas lá fora, a população, estão nessa expectativa e a gente quer fazer essa entrega e melhorar os serviços de saúde e continuar assim, sendo pioneiro, sendo o polo de saúde em Blumenau e região, doutor Marco. Pode ter certeza absoluta disso, que a gente está trabalhando bem afinco, seguimos firme na missão, né, do que preconiza o nosso prefeito delegado Egídio, né, nos deu sim essa missão, confiou essa missão a nós e pode ter certeza absoluta que eu não vou parar e não vou descansar enquanto não conseguir fazer as entregas que tanto a nossa população merece e precisa, doutor Marco. Eu agradeço a sua presença, nosso secretário, o Douglas Rafael, né, e certamente teremos outra oportunidade para falar sobre os projetos futuros, né? Tem tanta coisa boa que está para ir para acontecer, mas aí seria um outro momento para a gente ter daí um programa focado nos projetos da secretaria, nos serviços que ela oferece. Então, agradeço a presença do meu querido amigo, né, que está à frente de uma pasta tão importante, tão necessária, né, para a comunidade, né, que é a saúde.
E agradeço a sua presença e a sua disponibilidade. Eu que agradeço, doutor Marco, a oportunidade, né, de poder estar conversando com você, né, e com todas as pessoas que irão nos assistir, nos ouvir, né, através do podcast. É uma oportunidade ímpar, né, e agradeço mesmo de coração. E o que precisar, a gente vai estar sempre à disposição para trazer os esclarecimentos e a maior transparência possível para todos. Isso é importante. E até a próxima, com certeza. Obrigado. E a você que nos acompanhou, muito obrigado e até o próximo Papo de Saúde na PAN.